Ó, já que a gente está falando dos políticos, corrupção, envolvimento, desvio de recursos, vamos a mais um caso. Esse estamos acompanhando já há um tempo também, a partir de operação da Polícia Federal. E aí, mais uma vez, a importância do fortalecimento da Polícia Federal, né? A liberdade da Polícia Federal em investigar, assunto que também estamos discutindo aí nos últimos tempos, por causa daquele PL antifacção que está tramitando no Congresso brasileiro. O prefeito de Sorocaba foi alvo de uma operação da Polícia Federal e que foi afastado do seu cargo, Rodrigo Manga. A Polícia Federal afirmou que o prefeito tentou lucrar economicamente nas redes sociais com as investigações que o colocam como líder de uma organização criminosa. E essa é uma informação importante porque ele é conhecido como prefeito TikToker, né? Ele tem muitos e muitos seguidores e, segundo a PF, o prefeito, de acordo com os investigadores, ele e a primeira-dama usaram a estratégia de explorar economicamente o caso. Para a PF, Manga protagonizou um bizarro espetáculo de deboche e desdém contra a investigação da Polícia Federal. Em uma das postagens feitas no dia 10 de abril, logo após os policiais federais deixarem a casa dele, o prefeito publicou um vídeo ironizando a operação da Polícia Federal. E ele disse, abre aspas, mandaram a PF aqui em casa e acharam algumas coisas aqui. Bolo de cenoura, Nutella, até o Pokémon do meu filho, que tanto ama, foi o que ele disse nesse vídeo. Ele está afastado do cargo, suspeito de liderar um esquema de corrupção na saúde em Sorocaba. Esse é um novo fenômeno, né, professor Carlos Mello? Porque essa onda, né, do digital, dos influenciadores, os políticos que se tornam também grandes influenciadores e se comunicam com o seu público e seus fãs diretamente. Ele ironizando nas redes sociais. Agora, será que ele vai ter uma punição a mais por conta disso? Eu me queixava do vereador federal, né, que havia perdido o sentido geral de nação por conta das emendas voltadas só para o município. Como no Brasil o fundo do poço parece ser falso, né, não para aí. Nós temos um outro elemento, que é o político que chega a Brasília por meio das redes sociais, né? As redes sociais, elas têm importância, são úteis em vários sentidos, enfim, mas veja, quando você vai discutir a política, ela é discutida de uma forma rasteira, de uma forma que prima muito mais pelo sensacionalismo, pelo espetáculo, do que pela discussão profunda. Isso tem deformado a política no Brasil e no mundo, sejamos justos, não é? Nesse sentido, Fabíola, nós precisávamos pensar não só no que temos discutido, que é, sim, as redes sociais precisam de algum tipo de regulação, né? Mas, além disso, a população precisa de algum tipo também de educação política, porque o nosso debate, ele tem hoje a profundidade de um pires e olha lá, né? Essas figuras acabam levando a política para uma coisa nonsense, para uma coisa que desvirtua, que esvazia completamente o papel da política, da grande política. Como dizia o Joaquim Nabuco, a política com P de história, né? Nós acabamos discutindo essa política miúda e parece que tudo se resume a isso e aos escândalos que vêm a partir daí. É isso. Professor Carlos Mello, vou até levantar aqui para dar um tchau a ele. Muito obrigada por estar aqui, professor, a nos ajudar nessa missão de hoje. Volte outras vezes. Volto sim, foi sempre um prazer. Josias, um prazer de sempre te ouvir, viu? É isso. Muito obrigado, professor. Muito bom tê-lo aqui. Seguimos aqui com o nosso All News, meio-dia e 17 minutos. Josias, queria te ouvir também sobre Manga, né? E o fato de ele ser um prefeito TikToker, como dizem aí todos, né, que o chamam, o prefeito TikToker, pelo número de seguidores que ele tem nas redes sociais. E a Polícia Federal falando até que ele tentou lucrar nas redes em relação à operação da Polícia Federal, debochando da Polícia Federal. O prefeito Manga se tornou um suspeito autossuficiente, Fabíola. Ele mesmo perverte o orçamento da saúde de Sorocaba
ele mesmo fornece matéria-prima para que a Polícia Federal o flagre, ele mesmo utiliza a perversão para monetizar a sua degradação nas redes sociais. Então, a Polícia Federal encontrou mensagens troca de mensagens do prefeito com a sua mulher. Primeiro tem mensagens do prefeito, de fato, ironizando a investigação policial, né? Dizendo que sofreu lá uma busca e apreensão, varejaram o seu domicílio e ele diz, mandaram aqui a Polícia Federal, acharam bolo de cenoura, Nutella, Pokémon. E há uma outra troca de mensagem dele com a mulher, a Cirlange, a mulher do prefeito Manga, o instrui como monetizar as mensagens. Olha, a mensagem precisa ter mais de 1 minuto, senão o TikTok não vai pagar. Ele só paga conteúdo com duração acima de 1 minuto. Então, realmente é uma perversão inusitada, porque o prefeito está monetizando o seu próprio derretimento moral. É algo inédito, Fabiola. O bolsonarismo se presta a muitos comportamentos atípicos, né? Aqui temos mais um: exploração de rede social, difusão de notícia falsa, até a autoincriminação, tudo isso é muito comum à tribo bolsonarista. Mas aqui temos o prefeito Manga extrapolando a atipicidade, faturando com o seu derretimento moral, monetizando nas redes sociais o próprio derretimento moral. Isto é algo inédito, Fabiola. É inédito, e eu acho muito maluco se a gente for ver, né, Josias? Você falou aí os bolsonaristas, porque ele é apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro e tudo mais. Eu acho curioso essa relação em relação à Polícia Federal, né? Porque o fortalecimento da Polícia Federal é bom para todos, né? E isso sempre foi defendido por eles, inclusive, né? E agora há esse deboche, essa desconfiança por parte da Polícia Federal. Lembrando que a Polícia Federal sempre atuou, inclusive contra esse próprio governo, né? Ministros do governo Lula foram alvo de Polícia Federal também, né, Josias? A Polícia Federal, o fortalecimento da polícia, Fabíola, é bom para todo mundo, exceto para aqueles que têm contas a ajustar, né? Aqueles que devem explicações à justiça, à própria polícia, né? Então, é muito normal isso, é muito convencional esse comportamento. A gente comentava aqui ontem, né? Era preciso analisar a polpa da defesa do prefeito Manga para ver se ela não estava podre, né? E todos os políticos pilhados em flagrante, pilhados em irregularidades, costumam recorrer a esse lero-lero da perseguição política, de que a Polícia Federal está a serviço. O prefeito Manga já falou isso: olha, eu tenho um projeto nacional, a polícia está a serviço de alguém para me perseguir politicamente, porque estão com receio da minha projeção. O Bolsonaro utilizou o mesmo argumento. Chega um momento em que a perseguição ela se amplia tanto. No caso do Bolsonaro, por exemplo, assistimos nós aqui, começa com a perseguição dos inimigos, de repente entra na perseguição a polícia, o Ministério Público, a Receita Federal, aí há um conjunto de conspiradores ao qual se associam o delator, que era o ajudante de ordens, os comandantes militares que respondiam ao comando do então presidente da República, aí a conspiração vira um exército. E aí o prefeito Manga está no começo agora, então ele fala da Polícia Federal, daqui a pouco aparece lá um empresário que fazia negócios na área da saúde e acha que pode ser mais benéfico delatar do que se encrencar junto com o prefeito. E aí o número de conspiradores vai crescendo. Nesse processo, Fabiola, não há outro caminho senão o de utilizar as provas, fazer uma investigação muito rigorosa, como a Polícia Federal costuma fazer, e utilizar as provas para impor ao investigado as dores do processo penal, as dores previstas em lei, que o castigo seja compatível com os delitos agora atribuídos ao prefeito. Espera-se que essa investigação chegue ao final, que as provas sejam incorporadas a uma denúncia posterior do Ministério Público, um indiciamento, a denúncia, ação penal, e que o prefeito pague. Se tem culpa no cartório, que ele pague. Aí a ironia vai sendo atenuada.
À medida, você agora vê o Bolsonaro já mais macambúzio, aí entramos na fase do réu Dodói, Fabiola, do condenado Dodói. Quando a conta chega, quando a conta criminal chega, aí esses políticos que se consideram inalcançáveis, que se consideram inimputáveis, eles costumam ter um outro tom, um outro timbre quando a sentença chega. Espera-se que a sentença chegue também para o prefeito Rodrigo Manga, se ele tiver a culpa no cartório que a Polícia Federal agora alega que ele tem.